Para ter acesso a esse audiobook completo, basta entrar em contato comigo e pedir para participar do nosso canal do Telegram. Para isso, leia o QR Code que está na tela, ou clique no link na descrição ou nos comentários desse vídeo. Por apenas R$ 10 por mês, lembrando que você pode cancelar a assinatura a qualquer momento sem problemas. Você terá acesso a esse e diversos outros audiobooks completos diariamente. Você também vai poder pedir qualquer audiobook que queira escutar e nós fazemos para você. Te esperamos por lá. Para Jordan Sanderson, que consegue explicar a qualquer um que pergunte como é ter um irmão que passa a maior parte do tempo sonhando. Obrigado por me aguentar. Agradecimentos. Como sempre, devo a muita gente muitos agradecimentos por me ajudarem a fazer deste livro o que ele é hoje. Primeiro e mais importante, meu editor e meu agente, Moshe Feder e Joshua Bilmes, devem ser mencionados pela sua excepcional habilidade de ajudar um projeto a alcançar seu maior potencial. Além disso, minha maravilhosa esposa, Emily, foi um grande apoio e auxílio no processo de escrita. Como antes, Isaac Stewart fez o belo trabalho com mapas, símbolos dos capítulos e círculo de metais alomânticos. Também sou muito grato pela arte de Christian M.C. Grata. Dessa vez ela resultou na minha capa favorita entre as 3 de Mistorne. Agradeço a Léo Yoder por ser incrível, e a Dot Lin por seu trabalho de publicidade para mim na Tor. Dennis Wong e Stacey Ag Hill por seu auxílio ao meu editor, e a sempre maravilhosa Irene Gallo e Seth Lerner pela direção de arte. Os leitores alfa para esse livro incluem Paris Elliott, Emily Sanderson, Krista Olsen, Ethan Skarste, Eric J. Ehlers, Eric Mais Snob, James Stone, Gillian O'Brien, C. Lee Player, Bryce com Dick Moore, Jan C. Patterson, Ritter Kirby, Sally Taylor, Bradley Renner, Steve Não Sou Mais o Cara da Livraria Diamond, General Mika Demolks, Zachary Sinistro J. Caveney, Alan Lighton, Janette Lighton, Kailin Zobel, Nate Attield, Matthew Chambers, Christina Kugler, Daniel A. Wells, o indivisível Peter Ostrom, Marianne Peazzi, Nicole Vestensko, Nathan Wood, John David Prine, Tom Gregory, Rebecca Dorff, Michelle Crowley, Emily Nelson, Natalia Judy, Shelise Fox, Nathan Crenshaw, Madison Vandenberg, Raquel Dunn e Ben Olesson. Os leitores Gama incluem Deanna Whitney, Gary Singer, Ted Herman, Joe DeArdelf e Bonfão. Além disso, agradeço a Jordan Sanderson a quem esse livro é dedicado, pelo seu trabalho incansável no site. Jeff Creer também fez um excelente trabalho com a arte para brandonsanderson.com. Passe por lá e dê uma olhada. Prefácio. Este é o livro que precisei provar que poderia escrever, tanto para mim mesmo quanto para meus leitores. Durante os anos em que estive tentando entrar no gênero da fantasia, notei uma coisa nos escritores mais novos. Havia um bocado de grandes construtores de mundos, world builders, vendendo livros. Também havia um monte de gente que podia escrever excelentes capítulos, personagens fascinantes e situações interessantes. Contudo, percebi que com frequência eu me decepcionava com os finais desses livros. É verdade que prefiro um livro com um final fraco, mas personagens excelentes em vez do contrário, mas achava que muitos escritores estavam negligenciando esse ponto-chave das suas histórias. Se leio um livro épico, ou uma série épica, com imersão total e que levou semanas do meu tempo para concluir, quero um final igualmente épico, com o Herói das Eras, precisei mostrar que estava falando sério. Havia investido em escrever todos os 3 livros quase um depois do outro, terminando este antes que o primeiro fosse publicado. Fui tão longe, e com tanto esforço, porque queria garantir que o último livro tivesse um tema compatível com os 2 primeiros, mas eu nunca havia feito isso antes. Estava explorando o que era, para mim, território novo. Havia escrito cerca de 15 ou 16 livros a essa altura, mas nenhum final de série. Então esse livro foi estressante. Queria tanto fazê-lo direito que, quando as coisas foram mal, como o arco de Sazed na versão inicial, senti muita pressão para encontrar outro caminho. Ao mesmo tempo, havia um certo impulso acumulado para escrever O Herói das Eras. O livro 2 apresentava o maior conflito geral dos 3, mesmo que o arco de Sazed nesse livro fosse o maior conflito individual da série. Escrevi esse livro fervorosamente, energizado por ter parado, brevemente, de escrever o primeiro livro de Alcatraz. Tentei canalizar cada pedacinho de ideia fantástica de apocalipse que imaginei nos últimos anos, sem me conter. Tive que dar o meu melhor nesse livro. Na maior parte, acho que consegui.
Como todos os livros de Mistborn, ele tem um foco individual único. De certa forma, é um livro pequeno e grande ao mesmo tempo. Uma das minhas propostas para a série foi: faça em 3 livros o que outras séries levam 10 para realizar. A maneira de fazer isso sem deixar que o livro ficasse sobrecarregado com histórias paralelas foi manter o foco em uns poucos personagens principais, mostrar o mundo deles desmoronando ao seu redor, mas mantendo a atenção neles e em suas lutas. Tenho muito orgulho do resultado. Gosto de como é íntimo, apesar do escopo épico da série. Gosto de como é enxuto. Embora grande, ainda tem metade do tamanho de um dos livros médios dos relatos da Guerra das Tempestades. Gosto como a construção de mundo é bem amarrada e, mais do que tudo, como os 3 volumes funcionam como um todo. Tanto como uma jornada para os personagens quanto como exemplos de desconstrução do gênero da fantasia. Mistborn é meu cartão de visitas para o mundo. Prólogo. Marsh lutava para se matar. Sua mão tremia enquanto ele tentava reunir forças para erguer os braços, arrancar a estaca das costas e acabar com sua vida monstruosa. Já havia desistido de tentar se libertar. 3 anos. 3 anos como inquisidor, 3 anos aprisionado na própria mente. Aquele tempo tinha provado que não havia escapatória. Mesmo naquele momento, sua mente estava turva, e, então, ele assumiu o controle. O mundo pareceu vibrar ao redor dele por um instante, e, de repente, ele enxergava com clareza. Por que estivera lutando? Por que estivera se preocupando? Tudo estava como devia ser. Deu um passo à frente. Embora não conseguisse mais ver como os homens normais, afinal, tinha grandes estacas de aço cravadas nos olhos, podia sentir o aposento ao redor. As estacas atravessavam a parte de trás do crânio. Se erguesse a mão para tocá-lo, sentiria as pontas afiadas. Não havia sangue, as estacas lhe davam poder. Tudo era traçado por finas linhas alomânticas azuis, que realçavam o mundo. O aposento tinha um tamanho modesto, e vários companheiros, também delineados em azul, as linhas alomânticas apontando para os metais no sangue de cada um, estavam ali de pé com Marsh. Cada um tinha estacas atravessadas nos olhos, isto é, todos exceto o homem amarrado à mesa diante dele. Marsh sorriu, pegando uma estaca da mesa ao lado e erguendo-a. O prisioneiro não estava amordaçado. Isso teria abafado os gritos. Por favor, sussurrou o prisioneiro, trêmulo. Mesmo o mordomo terrisano desmoronava ao confrontar uma morte violenta. O homem lutava sem vigor. Estava numa posição muito desajeitada, pois o tinham amarrado à mesa sobre outra pessoa. A mesa havia sido projetada daquela forma, com sulcos que permitiam o posicionamento do corpo de baixo. O que você quer? O terrisano perguntou. Não tenho mais nada a dizer sobre o sínodo. Marsh passou os dedos pela estaca de estanho, sentindo a ponta. Havia trabalho a fazer, mas ele hesitou, saboreando a dor e o terror na voz do homem. Hesitou para que pudesse. Marsh tomou controle da própria mente. Os aromas do quarto perderam sua doçura, passando a exalar o fedor de sangue e morte. A alegria se transformou em horror. O prisioneiro era um guardador de terris, um homem que trabalhará a vida inteira para o bem dos outros. Matá-lo não seria apenas um crime, mas também uma tragédia. Marsh tentou erguer os braços para agarrar às suas costas a estaca de esteio, que, se fosse retirada, o mataria. Ainda assim, ele era forte demais. O poder. De alguma forma, tinha controle sobre Marsh, e precisava dele e de outros inquisidores, para que agissem como suas mãos. Estava livre, Marsh ainda conseguia senti-lo exultante em relação a isso, mas algo o impedia de interagir demais com o mundo por conta própria. Uma oposição. Um poder que recobria a terra como um escudo. Ele ainda não estava completo. Precisava de mais. Algo mais, algo escondido. E Marsh encontraria essa coisa e a entregaria ao seu mestre. O mestre que Van libertara. O ser que estivera aprisionado no Poço da Ascensão, ele chamava a si próprio de ruína. Marsh sorriu quando o prisioneiro começou a chorar. Em seguida, deu um passo à frente, erguendo a estaca e posicionando-a sobre o peito do homem em prantos. Precisaria atravessar seu corpo, passando pelo coração, e chegar ao inquisidor amarrado abaixo dele. A arte da hemalurgia era suja, por isso era tão divertida.
Marsh pegou uma marreta e começou a bater. Infelizmente, sou o herói das eras. Fatren estreitou os olhos para o sol vermelho que se escondia atrás do véu perpétuo de névoa escura. Cinzas negras caíam levemente do céu, como vinha acontecendo na maior parte dos dias recentes. Os flocos grossos despencavam, o ar estagnado e quente, sem trazer sequer vestígios de uma brisa leve para aliviar o humor de Fatren. Ele suspirou, recostando-se na fortificação de terra e olhando para Vetita. Sua cidade. Quanto tempo? Perguntou. Drufel coçou o nariz. As cinzas haviam manchado o rosto de preto. Ele não se importava muito com a higiene, ultimamente. Claro, considerando a tensão dos últimos meses, Fatren sabia que ele próprio também não estava muito apresentável. 1 hora, talvez, Drufel respondeu, cuspindo no chão de terra da fortificação. Fatren suspirou, erguendo os olhos para as cinzas cadentes. Acha que é verdade, Drufel? O que o povo anda dizendo? O quê? Que o mundo está acabando. Fatren assentiu. Sei lá, Drufel disse. Não me importa. Como pode dizer isso? Drufel deu de ombros, coçando-se. Assim que aqueles colos chegarem, vou morrer de qualquer jeito. Esse vai ser o verdadeiro fim do mundo para mim. Fatren ficou em silêncio, não gostava de expressar suas dúvidas. Dos dois, ele era quem deveria ser forte. Quando os lords deixaram a cidade, uma comunidade agrícola, um pouco mais urbana que uma fazenda do norte, foi Fatren quem convenceu o Skal a continuarem o plantio. Fatren manteve as tropas de recrutamento longe. Em tempos nos quais a maioria dos vilarejos e fazendas havia perdido todos os homens capazes para um exército ou outro, Vetita ainda contava com uma população economicamente ativa. Aquilo custará muito de suas colheitas em propina, mas Fatren tinha sido capaz de manter o povo a salvo. A maior parte do povo. As brumas não vão embora antes do meio-dia, Fatren disse em voz baixa. Andam se demorando mais e mais. Você viu as colheitas, Druf? O plantio de outono mal resistiu ao inverno, está tudo definhando, acho que pela falta de luz solar. Não vamos ter comida suficiente até a colheita da primavera. Não vamos durar até o verão, comentou Drufel. Não vamos durar até o cair da noite. O mais triste naquilo, o que era verdadeiramente um desalento, era que, no passado, Drufel tinha sido otimista dos dois. Fatren não ouvia seu irmão rir havia meses. Aquela gargalhada já tinha sido seu som favorito. Um dia, nem mesmo os moinhos do Senhor Soberano foram capazes de acabar com a gargalhada de Druf, Fatren pensou. Mas esses últimos 2 anos conseguiram. Fats! Uma voz gritou. Fats! Fatren ergueu os olhos, vendo o menino se aproximar aos tropeços pela lateral da fortificação. Ainda mal a haviam terminado, fora ideia de Drufel, quando ele ainda tinha esperanças. A população da cidade era de mais ou menos 7.000 pessoas, o que a tornava razoavelmente grande. Deu um bom trabalho cercá-la por inteiro com um monte defensivo. Fatren mal tinha 1.000 soldados de verdade, fora muito difícil reunir aquele tanto em uma população tão pequena, com talvez outros 1.000 homens que eram jovens demais, velhos demais ou pouco qualificados para o combate. Não sabia realmente o tamanho do exército Colos, mas devia ser de mais de 2.000. Uma fortificação daquelas seria de pouquíssima utilidade. O garoto, Cel, enfim alcançou Fatren. Fats! Falou. Tem gente vindo, já? Druf disse que os Colos ainda estavam longe. Não são os Colos, Fats. Um homem. Venha ver. Fatren se virou para Druf, que esfregou o nariz e deu de ombros. Seguiram Cel pelo interior da fortificação, na direção do portão frontal. Cinzas e poeira se erguiam e rodopiavam sobre o chão de terra batida, empilhando-se nos cantos, pairando. Não houvera tempo para limpeza nos dias anteriores. As mulheres precisavam trabalhar nos campos enquanto os homens treinavam e cuidavam dos preparativos para a guerra. Preparativos para a guerra. Fatren disse a si mesmo que tinha uma força de 2.000 soldados, mas, na verdade, o que tinha eram 1.000 camponeses Skaua com espadas. Haviam passado por 2 anos de treinamento, sim, mas tinham muito pouca experiência real em combate. Homens se aglomeravam ao redor dos portões frontais, de pé sobre a fortificação ou recostados na lateral. Talvez tenha sido um erro gastar tantos recursos treinando soldados, pensou Fatren.
Se aqueles 1000 homens tivessem trabalhado nas minas em vez disso, teríamos alguns minérios para usar de propina. Só que os colos não aceitavam propina. Simplesmente matavam. Fatren estremeceu, pensando em Bosque de Garte. A cidade era maior que a sua, mas menos de 100 sobreviventes tinham conseguido chegar a Vetita. A chacina acontecerá 3 meses antes. Na época, Fatren, irracionalmente, tivera esperanças de que os colos tivessem se saciado com a destruição daquela cidade. Não devia ter se iludido. Colos jamais se saciavam. Fatren foi até o topo da fortificação, e os soldados vestindo roupas remendadas e trapos de couro o seguiram. Através das cinzas cadentes, espiou uma paisagem escura que parecia coberta por uma neve negra como o breu. Um cavaleiro solitário se aproximava, usando uma capa preta com capuz. "O que você acha, Fats?" Um dos soldados perguntou. "Batedor Colos?" Fatren bufou. "Os Colos não enviariam um batedor, muito menos um humano. Ele tem um cavalo", disse Drufel num grunhido. "Poderíamos fazer bom uso de mais um." A cidade tinha apenas 5 cavalos. Todos desnutridos. "Mercador", um dos soldados comentou. "Sem mercadoria", falou Fatren. "E precisaria ser um mercador valente para percorrer essas paragens sozinho." "Nunca vi um refugiado a cavalo", disse um dos homens. Ergueu um arco, olhando para Fatren. Fatren fez que não. Ninguém se mexeu enquanto o estranho cavalgava na direção deles, movendo-se num ritmo tranquilo, sem pressa. Parou sua montaria bem diante dos portões da cidade. Fatren tinha orgulho deles. Portões de madeira genuínos, reais, instalados na fortificação de terra. Conseguirá a madeira e a pedra fina na mansão do Lorde, no centro da cidade. Muito pouco se via do forasteiro embaixo da capa grossa e escura que vestia para se proteger das cinzas. Fatren examinou o estranho do topo da fortificação e em seguida ergueu os olhos para o irmão, dando de ombros. As cinzas caíam silenciosamente. O estranho pulou do cavalo, subiu em disparada, como se impulsionado por baixo, a capa se soltando na subida. Embaixo dela, vestia um uniforme branco cintilante. Fatren praguejou, pulando para trás quando o forasteiro se ergueu até o alto da fortificação e aterrissou no topo do portão de madeira. O homem era um alomântico. Um nobre. Fatren alimentara a esperança de que eles todos estivessem ocupados demais com suas escaramuças, lá no norte, e deixassem seu povo em paz, ou, ao menos, que os permitissem ter uma morte pacífica. O recém-chegado se virou. Tinha uma barba curta e os cabelos escuros bem rentes. "Certo, homens", disse, caminhando sobre o topo do portão com um equilíbrio anormal, "não temos muito tempo. Mãos à obra." Saiu do portão para cima da fortificação. Imediatamente, Drufel desembainhou a espada na direção do homem. A arma lhe foi arrancada da mão, puxada no ar por uma força invisível. O estranho agarrou a espada quando ela passou ao lado de sua cabeça e a revirou nas mãos, inspecionando-a. "Aço bom", disse, meneando a cabeça. "Estou impressionado." "Quantos dos seus soldados estão bem equipados assim?" Girou novamente a espada, segurando-a pela lâmina e oferecendo-a de volta a Drufel. Drufel olhou para o irmão, confuso. "Quem é você, forasteiro?" Fatren questionou com o máximo de coragem que conseguiu reunir. Não sabia muito sobre alomancia, mas tinha certeza de que aquele homem era um nascido da bruma. Poderia matar a todos na fortificação sem o menor esforço. O homem ignorou a pergunta, voltando-se para examinar a cidade. "Esta fortificação cobre todo o perímetro da cidade?" perguntou, voltando-se para um dos soldados. Sim, milord", o homem respondeu. "Quantos portões há?" "Apenas um, milord." "Abra o portão e traga o meu cavalo para dentro", o recém-chegado disse. "Suponho que tenham estábulos." "Temos, milord", o soldado disse. Bem, Fatren pensou com insatisfação quando o soldado partiu às pressas. Esse forasteiro certamente sabe como comandar pessoas. O soldado de Fatren não parou para pensar que estava obedecendo a um estranho sem pedir sua permissão. Fatren já conseguia ver os demais soldados impertigando-se um pouco, perdendo a cautela. O forasteiro falava como se esperasse ser obedecido, e os soldados estavam reagindo de acordo. Não era um nobre como os que Fatren conhecera no passado, quando era um criado na mansão do Lorde. Aquele homem era diferente. O forasteiro continuou a contemplar a cidade.
As cinzas caíam sobre seu belo uniforme branco, e Fatrin pensou que era uma pena que aquelas vestes se sujassem. O recém-chegado assentiu para si mesmo e começou a descer pela lateral da fortificação. Espere, Fatrin disse, fazendo o forasteiro parar. Quem é você? O outro se virou, olhando Fatrin nos olhos. Meu nome é Elenventure. Sou o seu imperador. Dito isso, o homem se virou e continuou a descer o aterro. Os soldados abriram caminho para ele. Em seguida, muitos o acompanharam. Fatrin olhou para o irmão. Imperador? Drufel murmurou, então cuspiu. Fatrin sentia a mesma confusão. O que fazer? Nunca combateram um alomântico antes, não sabia ao certo sequer como começar. Com certeza, o imperador havia desarmado Drufel com extrema facilidade. Organize o povo da cidade, disse o estranho, Elenventure, lá adiante. Os colos virão do norte, vão ignorar o portão e escalar a fortificação. Quero as crianças e os idosos concentrados na parte mais ao sul da cidade. Junte-os na menor quantidade de prédios possível. Do que isso vai adiantar? Fatrin inquiriu. Apressou-se para alcançar o imperador, pois não via outra opção. Os colos são mais perigosos quando estão em um furor por sangue, Ventio falou, ainda caminhando. Se tomarem a cidade, o melhor é que demorem o máximo possível à procura do seu povo. Se o furor diminuir durante a busca, vão ficar frustrados e começarão a saquear o local, e é nesse momento que o povo terá a chance de se esgueirar para longe sem ser perseguido. Ventio parou e se virou para fitar os olhos de Fatrin. A expressão do forasteiro era amarga, uma esperança ínfima. Mas já é alguma coisa. Com isso, voltou a caminhar, percorrendo a via principal da cidade. Lá atrás, Fatrin conseguia ouvir os soldados sussurrando. Todos tinham ouvido falar de um homem chamado Elenventure. Era quem tomara o poder em Lutadel após a morte do Senhor Soberano, mais de 2 anos antes. As notícias que chegavam do norte eram escassas e pouco confiáveis, mas muitas delas o mencionavam. Derrubara todos os rivais na disputa pelo trono, matando até mesmo o próprio pai. Escondera sua natureza de nascido da bruma e era supostamente casado com a mulher que matou o Senhor Soberano. Fatrin duvidava que um homem de tamanha importância, que era mais provavelmente lenda que fato, tivesse rumado para uma cidade tão humilde no domínio sul, especialmente desacompanhado. Nem mesmo as minas valiam mais tanta coisa. O forasteiro devia estar mentindo, mas ele era claramente um alomântico. Fatrin se apressou para acompanhá-lo. Venture, ou quem quer que fosse, demorou-se na frente de uma grande construção perto do centro da cidade. Os antigos gabinetes do Ministério do Aço. Fatrin ordenara que as portas e janelas fossem fechadas com tábuas. Vocês encontraram as armas lá dentro? Venture perguntou, virando-se para ele. Fatrin hesitou por um momento. Então, por fim, fez que não. Na mansão do Lorde, ele deixou armas para trás? Venture perguntou, surpreso. Achamos que pretendia voltar para pegá-las, Fatrin respondeu. Os soldados que ele deixou acabaram desertando, juntando-se a um exército que passou por aqui. Eles levaram o que conseguiram carregar. Recolhemos o restante. Venture esfregou o queixo barbado enquanto encarava o antigo edifício do ministério. Era alto e ameaçador, apesar do estado de abandono. Ou, talvez, exatamente por conta disso, seus homens parecem bem treinados. Eu não esperava por isso. Algum deles tem experiência de batalha? Drufel bufou discretamente, indicando que pensava, aquilo não era da conta do forasteiro intrometido. Nossos homens lutaram o bastante para serem perigosos, forasteiro, Fatrin respondeu. Alguns bandoleiros pensaram que podiam tomar a cidade de nós. Acharam que éramos fracos, que podíamos ser domados com facilidade. Se o forasteiro viu alguma ameaça nas palavras, não demonstrou. Simplesmente assentiu. Algum de vocês combateu colos? Fatrin e Drufel se entreolharam. Homens que lutam com colos não sobrevivem, forasteiro, disse por fim. Se isso fosse verdade, Venture retrucou, eu já teria morrido umas 10 vezes. Virou-se para encarar a aglomeração crescente de soldados e habitantes da cidade. Vou ensinar-lhes o que puder sobre combater colos, mas não temos muito tempo. Quero capitães e líderes de tropas organizados no portão da cidade em 10 minutos. Soldados devem fazer uma formação por patente ao longo da fortificação.
Vou ensinar alguns truques aos líderes de tropa e capitães, e eles poderão transmiti-los aos seus homens. Alguns dos soldados se moveram, mas, num gesto louvável, a maioria deles ficou onde estava. O recém-chegado não parecia ofendido pelo fato de suas ordens não serem obedecidas. Ficou em silêncio, encarando a multidão armada. Não parecia assustado, tampouco irritado. Parecia apenas, régio. Milord, um dos capitães finalmente se pronunciou. O senhor trouxe um exército para nos ajudar? Trouxe dois, na verdade, Ventio falou. Mas não temos tempo para esperá-los. Ele fitou os olhos de Fatrin. Você escreveu e pediu minha ajuda. E, como seu senhor, vim concedê-la. Ainda a deseja? Fatrin franziu a testa. Nunca havia pedido ajuda àquele homem ou a qualquer lorde. Abriu a boca para contestar, mas não prosseguiu. Vai me deixar fingir que pedi por ele, Fatrin pensou. Agir como se fosse parte do plano desde o início. Eu poderia abrir mão do governo aqui sem parecer um fracasso. Vamos morrer. Mas, olhando nos olhos desse homem, quase consigo acreditar que temos uma chance. Eu não esperava que o senhor viesse sozinho, milord, Fatrin flagrou-se dizendo. Fiquei surpreso em vê-lo. Ventio meneou a cabeça. É compreensível. Venha, vamos discutir estratégias enquanto seus soldados se reúnem. Muito bem, Fatrin disse. Quando avançou, contudo, Drufel pegou seu braço. O que está fazendo? O irmão sibilou. Você pediu a ajuda desse homem? Não acredito. Reúna os soldados, Druf, Fatrin disse. Drufel hesitou por um momento, em seguida xingou baixinho e se afastou. Não parecia ter intenção nenhuma de reunir soldados, então Fatrin acenou para que dois de seus capitães o fizessem. Com isso encaminhado, juntou-se a Venture, e os dois voltaram aos portões, Venture dando ordens para que alguns soldados fossem à frente e mantivessem as pessoas afastadas, de forma que ele e Fatrin pudessem conversar com mais privacidade. As cinzas continuavam a cair do céu, escurecendo a rua e cobrindo os edifícios baixos da cidade. Quem é você? Fatrin perguntou em voz baixa. Sou quem eu disse que sou, Ventio respondeu. Não acredito em você, mas confie em mim. Não. Só não quero brigar com um alomântico. Isso basta, por hora. Olhe, meu amigo, tem 10.000 colos marchando para sua cidade. Você precisa de qualquer ajuda que conseguir. 10.000, Fatrin pensou, estupefato. Suponho que esteja no comando da cidade, correto? Venture perguntou. Fatrin sacudiu a cabeça para sair do estupor. Estou. Meu nome é Fatrin, certo, Lord Fatrin, nós. Não sou o Lorde, Fatrin interrompeu. Bem, você acaba de se tornar um. Pode escolher um sobrenome mais tarde. Agora, antes de continuarmos, precisa saber das minhas condições para ajudá-lo. Que tipo de condições? Do tipo inegociável, disse Venture. Se vencermos, você deve jurar lealdade a mim. Fatrin franziu a testa, parando no meio da rua. As cinzas caíam ao redor. Então, é isso? Você aparece antes de uma batalha, alegando ser um monarca qualquer para levar o crédito pela nossa vitória? Por que eu deveria jurar lealdade a um homem que conhecia há apenas poucos minutos? Pois, do contrário, Venture disse baixinho, eu tomarei o comando de qualquer jeito. E continuou a andar. Fatrin parou por um momento. Em seguida, correu atrás de Venture para alcançá-lo. Ah, entendi. Mesmo se sobrevivermos a essa batalha, acabaremos governados por um tirano. Sim, Fatrin franziu o senho. Não esperava que o homem fosse tão direto. Venture meneou a cabeça, observando a cidade através da chuva de cinzas. Eu achava que poderia fazer as coisas de outra forma. E ainda acredito que serei capaz, algum dia. Mas, por ora, não tenho escolha. Preciso dos seus soldados e preciso da sua cidade. Minha cidade? Fatrin perguntou, o senho franzido. Por quê? Venture ergueu um dedo. Temos que sobreviver à batalha primeiro. Depois falaremos dos outros assuntos. Fatrin ficou em silêncio, surpreendendo-se ao perceber que confiava no forasteiro. Não conseguiria explicar exatamente por que se sentia assim. Era só um homem a seguir, um líder como Fatrin sempre quisera ser. Venture não esperou que Fatrin concordasse com as condições. Não era uma proposta, mas um ultimato.
Fatrin correu novamente para se aproximar, enquanto Venture adentrava a pequena praça diante dos portões da cidade. Soldados corriam para todos os lados. Nenhum vestia uniforme. O único método de distinguir um capitão de um soldado raso era uma faixa vermelha atada ao braço. Venture não lhes dera muito tempo para se reunir, mas todos sabiam que a cidade estava prestes a ser atacada. Haviam se reunido de qualquer forma. O tempo é curto, Venture repetiu em voz alta. Posso ensinar apenas algumas coisas a vocês, mas elas farão diferença. Os colos variam em tamanho, de pequenos, com cerca de 1,5 metro de altura, até os imensos, que têm cerca de 3,5 metros. Mas mesmo os pequenos serão mais fortes do que vocês. Podem ter certeza. Felizmente, as criaturas lutam sem organização. Se um Colos estiver numa enrascada, seu camarada não vai se dar ao trabalho de ajudar. Eles atacam diretamente, sem truques, e tentam usar a força bruta para subjugar. Não deixem que façam isso. Digam aos seus homens para atacar cada Colos em grupo, 2 homens para os pequenos, 3 ou 4 para os grandes. Não conseguiremos manter uma frente de batalha muito grande, mas isso vai nos manter vivos por mais tempo. Não se preocupem com as criaturas que furarem o bloqueio e entrarem na cidade, os civis estarão escondidos bem ao fundo da cidade, e os Colos que ultrapassarem nossas fileiras talvez comecem a pilhagem e deixem os outros lutando sozinhos. É o que queremos. Não os persigam para dentro da cidade. Suas famílias estarão a salvo. Se estiverem lutando com um Colos grande, ataquem as pernas, derrubem-no antes de tentar matá-lo. Se estiverem lutando com um pequeno, cuidado para a espada ou lança não ficar presa na pele solta dele. Entendam que os Colos não são burros, são apenas rudimentares. Previsíveis. Avançarão sobre vocês da forma mais simples possível e atacarão apenas da maneira mais direta. A coisa mais importante de entender é que eles podem ser derrotados. Faremos isso hoje. Não se deixem intimidar. Lutem de modo coordenado, mantenham a cabeça no lugar, e prometo que vamos sobreviver. Os capitães estavam em um grupinho, olhando para Venture. Não festejaram ao fim do discurso, mas pareciam um pouco mais confiantes. Eles se afastaram para repassar as instruções de Venture aos soldados. Fatrin se aproximou do imperador silenciosamente. Se sua contagem estiver correta, eles nos ultrapassam em 5-1. Venture assentiu. Eles são maiores, mais fortes e mais bem treinados que nós. Venture voltou a assentir. Então, estamos condenados. Venture franziu o senho, as cinzas pretas cobrindo os ombros. Não estão condenados. Vocês têm algo que eles não têm. Algo muito importante. O quê? Venture o encarou. Vocês têm a mim, Milord Imperador. Uma voz gritou do alto da fortificação. Colos à vista. Eles já o chamam primeiro, Fatrin pensou. Não sabia se ficava ofendido ou impressionado. Venture imediatamente saltou para o alto da fortificação, usando sua alomancia para cruzar a distância num salto rápido. A maioria dos soldados parou ou se escondeu atrás da fortificação, sem querer chamar a atenção, mesmo com a distância dos inimigos. No entanto, Venture se ergueu ereto e orgulhoso em seu uniforme branco, estendendo a mão sobre os olhos e estreitando-os na direção do horizonte. Estão montando acampamento, disse, sorrindo. Ótimo. Lord Fatrin, prepare os homens para um ataque. Um ataque? Fatrin perguntou, chegando aos tropeços até Venture. O imperador concordou com um meneio de cabeça. Os Colos estarão cansados da jornada e distraídos com a montagem do acampamento. Jamais teremos uma oportunidade melhor para atacá-los. Mas estamos na defensiva. Venture negou com a cabeça. Se esperarmos, eles acabarão entrando em um furor por sangue e nos atacarão. Precisamos avançar. É melhor do que esperar sermos massacrados. E abandonar a fortificação? A fortificação é impressionante, Lord Fatrin, mas, no fim das contas, inútil. Você não tem soldados para defender todo o perímetro, e os Colos em geral são mais altos e mais fortes que os homens. Vão simplesmente tomar a fortificação de vocês, em seguida, manter um ponto de vantagem enquanto avançam cidade adentro. Mas, Venture o encarou. Os olhos eram calmos, mas o olhar era firme e determinado. A mensagem era simples. Sou eu que estou no comando agora. Não haveria mais discussão. Sim, Milord.
Fatrin disse, convocando mensageiros para repassar as ordens. Venture observou os garotos mensageiros partirem às pressas. Parecia haver alguma confusão entre os homens, eles não esperavam atacar. Mais e mais olhos se viravam na direção de Venture, impertigado no alto da fortificação. Ele realmente parece um imperador, pensou Fatrin, mesmo a contragosto. As ordens percorreram as fileiras. O tempo passou. Enfim, o exército inteiro observava. Venture puxou sua espada e a ergueu bem alto, na direção do céu coalhado de cinzas. Em seguida, desceu da fortificação num salto rápido e sobre-humano, avançando em direção ao acampamento Colos. Por um momento, correu sozinho. Em seguida, para sua própria surpresa, Fatrin cerrou os dentes para controlar os nervos trêmulos e o seguiu. A fortificação irrompeu em movimentos, os soldados avançando com um grito coletivo, correndo com armas erguidas em direção à morte. Ter o poder fez coisas estranhas à minha mente. Em poucos momentos, familiarizei-me com ele, com sua história e com as formas como poderia ser usado. Ainda assim, esse conhecimento era diferente da experiência, ou mesmo da habilidade, de usar esse poder. Por exemplo, eu sabia como mover um planeta no céu. Apesar disso, não sabia onde posicioná-lo para que não ficasse próximo ou longe demais do Sol. 2. Como sempre, o dia de Tensum começou na escuridão. Em parte, isso se devia, claro, ao fato de não ter olhos. Poderia ter criado um par deles, era da terceira geração, velho mesmo para um Kandra. Havia digerido cadáveres o suficiente para aprender como criar órgãos sensórios intuitivamente, sem um modelo para copiar. Infelizmente, olhos pouco teriam adiantado naquela situação. Não tinha um crânio e havia descoberto que a maioria dos órgãos não funcionava bem sem um corpo completo e um esqueleto para sustentá-lo. Sua própria massa esmagaria os olhos caso se movesse de forma errada, e seria muito difícil virá-los ao redor para enxergar. Não que houvesse qualquer coisa para ver ali. Tensum moveu seu volume um pouco, virando-se dentro da cela de prisão. Seu corpo era pouco mais que um agrupamento de músculos translúcidos, como uma massa de grandes caracóis ou lesmas, todos conectados, pouca coisa mais maleável que o corpo de um molusco. Concentrando-se, conseguia dissolver um dos músculos e fundi-lo a outro ou criar algo novo. Ainda assim, sem um esqueleto para usar, era praticamente inútil. Virou-se de novo na cela. Sua pele tinha um sentido próprio, uma espécie de paladar. Naquele momento, identificava o fedor dos próprios excrementos nas laterais do cômodo, mas não ousava desativar esse sentido. Era uma de suas únicas conexões com o mundo ao redor. A cela, na verdade, não passava de um fosso de pedra coberto com uma grade. Mal tinha o tamanho necessário para comportar sua massa. Seus capturadores jogavam comida do alto e periodicamente lançavam água para hidratá-lo e lavar seus excrementos através de um pequeno ralo ao fundo. Tanto esse buraco quanto os vãos da grade trancada acima eram pequenos demais para que passasse por eles. O corpo de um Kandra era flexível, mas mesmo uma pilha de músculos conseguia se espremer só até determinado ponto. A maioria das pessoas teria enlouquecido por conta da angústia de ficar confinado daquela forma ele nem mesmo sabia quanto tempo havia se passado. Meses? Mas Tensum tinha a bênção da presença. Sua mente não desistiria tão fácil. Às vezes amaldiçoava a bênção por protegê-lo da loucura, que seria um alívio bem-vindo. Concentre-se, disse a si mesmo. Não tinha cérebro, não como os seres humanos, mas era capaz de pensar. Ele não entendia isso. Não sabia se algum Kandra entendia. Talvez aqueles da primeira geração soubessem mais. Mas, se realmente soubessem, não haviam ensinado aos que vieram depois. Não podem me manter aqui para sempre, disse para si mesmo. O primeiro contrato diz, mas estava começando a duvidar do primeiro contrato, ou melhor, de que a primeira geração tivesse prestado atenção nele. Poderia culpá-los, no entanto? Tensum era um violador de contrato. Tinha admitido que agira contra a vontade de seu mestre, ajudando outra pessoa no lugar dele. Tal traição havia resultado na morte do mestre, mas, ainda assim, aquele ato tão vergonhoso era o menor de seus crimes. A punição para violação de contrato era a morte. Se os crimes de Tensum parassem por aí, os outros o teriam matado e acabado com a história. Infelizmente, havia muito mais em jogo.
O testemunho de Tensum, dado à segunda geração em uma conferência a portas fechadas, revelaram um lapso muito mais perigoso, muito mais importante. Tensum traíra o segredo do seu povo. Eles não podem me executar, pensou ele, usando a ideia para se manter concentrado. Não até descobrirem a quem contei o segredo. O tão precioso segredo. Condenei a todos nós. Meu povo inteiro. Seremos escravos novamente. Não. Já somos escravos. Vamos nos tornar outra coisa, automatos, nossa mente controlada por outros. Capturada e usada, sem termos mais domínio sobre nosso próprio corpo, era o que havia feito, ao que potencialmente dera início. Um motivo pelo qual merecia encarceramento e morte. E, ainda assim, desejava viver. Deveria se odiar. Mas, por algum motivo, ainda sentia ter feito a coisa certa. Ele se virou mais uma vez, uma massa de músculos escorregadios deslizando uns sobre os outros. No meio da virada, contudo, parou. Vibrações. Alguém se aproximava. Ajeitou-se, empurrando músculos para as laterais do fosso, formando uma depressão no meio do corpo. Precisava coletar toda a comida que pudesse, era alimentado de forma muito escassa. Porém, nenhum resto de alimento foi derramado nos vãos da grade. Aguardou, esperançoso, até a grade ser destrancada. Embora não tivesse ouvidos, conseguiu sentir as vibrações ásperas quando a grade foi puxada para trás, o ferro bruto caindo por fim no chão lá em cima, em seguida, vieram os ganchos. Eles envolveram seus músculos, prendendo-o e rasgando sua carne ao puxá-lo para fora do fosso. Doeu. Não apenas os ganchos, mas a repentina liberdade que sentiu conforme o corpo foi espalhado sobre o chão da prisão. Relutante, sentiu o gosto de terra e de restos de comida ressecada. Os músculos tremiam. Estar fora da cela parecia estranho, e ele se esticou, movendo-se de maneiras que quase havia esquecido. Então, aquilo veio. Conseguia sentir o gosto no ar. Ácido, viscoso e pungente, aparentemente em um balde revestido de ouro trazido pelos carcereiros. Eles o matariam, afinal, mas eles não podem, pensou. O primeiro contrato, a lei do nosso povo, algo caiu sobre ele. Não era ácido, era rígido. Tocou o objeto com avidez, músculos movendo-se uns contra os outros, experimentando, testando, sentindo. Era redondo, com buracos e várias pontas afiadas, um crânio. O fedor ácido ficou mais pungente. Estavam mexendo no líquido? Tenso moveu-se rapidamente, moldando-se ao redor do crânio, preenchendo-o. Já tinha armazenado um pouco de carne dissolvida dentro de uma bolsa semelhante a um órgão, então a expeliu, passando-a pelo crânio, agilmente formando a pele. Deixou os olhos para lá, formando pulmões, criando uma língua, ignorando os lábios por ora. Trabalhou com uma espécie de desespero enquanto o gosto ácido aumentava, e então, foi atingido pelo ácido. Queimando os músculos de um lado do corpo, invadindo seu volume e o dissolvendo. Parecia que a segunda geração havia desistido de arrancar-lhe os segredos. No entanto, antes de matá-lo, sabiam que deviam lhe dar uma oportunidade para falar. Tal procedimento era exigido pelo primeiro contrato, daí o crânio. Contudo, os guardas obviamente tinham ordens para matá-lo antes que pudesse de fato dizer qualquer coisa em sua defesa. Seguiram as palavras da lei ao mesmo tempo que ignoraram seu espírito. Não haviam contado, porém, com a velocidade com que Tensum podia trabalhar. Poucos Kandra passavam tanto tempo em contratos como ele havia passado, todos os da segunda geração e a maioria da terceira estavam aposentados. Levavam uma vida fácil ali na terra natal. Uma vida fácil tinha muito pouco a ensinar. A maioria dos Kandra levava horas para formar um corpo, alguns mais jovens precisavam de dias. Em segundos, no entanto, Tensum já tinha uma língua rudimentar. Enquanto o ácido percorria seu corpo, forçou uma traqueia para fora, inflou um pulmão e crocitou uma única palavra. Julgamento! O despejo parou. Seu corpo continuava a queimar. Trabalhava em meio à dor, formando órgãos auditivos primitivos dentro da cavidade craniana. Uma voz sussurrou ao lado. Tolo! Julgamento! Tensum repetiu. Aceite a morte, a voz sibilou. Não se coloque numa posição que causaria mais prejuízo ao nosso povo.
A primeira geração lhe concedeu esta chance de morrer por seus anos adicionais de serviço. Tenso hesitou. Um julgamento seria público. Até o momento, apenas poucos e seletos conheciam a extensão de sua traição. Poderia morrer amaldiçoado como violador de contrato, mas guardando certo respeito pela carreira que tivera. Em algum lugar, provavelmente em um fosso naquela mesma sala, havia quem amargasse a prisão perpétua, uma tortura que no final rompia até mesmo a mente daqueles favorecidos pela bênção da presença. Queria se tornar um deles? Ao revelar suas ações em um julgamento aberto, conquistaria uma eternidade de dor. Forçar um julgamento seria tolice, pois não havia esperança de absolvição. Suas confissões já o haviam condenado. Se falasse, não seria para se defender. Seria por uma razão completamente diferente. Julgamento, repetiu, dessa vez quase sussurrando.